A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 38 e versículo de número 1 ao 8, que vai nos dizer assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que as orações simples que nós fazemos, com poucas palavras, às vezes de poucos minutos, regada com muitas lágrimas, elas não chegam aos céus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus ainda ouve orações. O Senhor, Ele não lança fora um coração contrito, um coração quebrantado. Deus, Ele não se impressiona com o vocabulário rico. Deus não se impressiona com o tempo de oração. Deus não se impressiona com aquilo que você faz para que os seres humanos contemplem, porque tem muita gente que é assim, irmãos. Às vezes faz oração, faz campanha, faz propósito para os outros verem, para falar para as pessoas. Deus não se importa com isso. O nosso Deus, Ele se importa, Ele se agrada de pessoas que oram em secreto, de pessoas que falam com Ele e mostram para Ele as suas dores, os seus problemas, pessoas que não usam capa, pessoas que não usam máscara, mas são realistas com o Senhor, pessoas que às vezes não têm nem palavras para orar, pessoas que às vezes não sabem nem como pedir algo ao Senhor, como falar ou como expressar, mas está ali com lágrimas, está ali na presença do Senhor apresentando o problema mesmo sem palavras, mesmo sem ter um bom vocabulário, mesmo dizendo: eu nem sei orar, mas eu tô aqui para falar com o Senhor. Senhor, eu não sei orar bonito, eu não sei falar eloquente, mas eu estou aqui me derramando. São essas pessoas, irmãos, que recebem resposta, e eu vim aqui falar com essas pessoas que oraram ao Senhor, orações simples que você pensou que nem subiu, pedidos que você pensou que nem chegou nos céus. Os céus me trouxe aqui para te falar que chegou. Deus me trouxe aqui para te falar que Ele ouviu o teu pedido, a tua petição, e tem sentenças sendo revogadas. Tem covas sendo fechadas, tem problemas sendo solucionados, tem lutas sendo sanadas, porque Deus ouviu a tua oração simples. Ei, declare comigo: eu creio que Deus está ouvindo as orações que eu faço a Ele. Eu creio que Deus está ouvindo as orações que eu faço a Ele. Não pense em você que você está orando em vão. O rei Ezequias, ao receber uma sentença essa que era de morte do próprio Deus para ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas não deixe de orar. Não pare de falar ao Senhor o seu problema. Mas, irmã, Deus já conhece o meu problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus conhecia o problema de Ezequias. E não só conhecia, foi Deus quem ordenou ao profeta Isaías para levar aquela sentença ao rei Ezequias. Mas mesmo o rei Ezequias, sabendo que Deus sabia, que foi o próprio Deus que mandou dizer para ele que ele morreria, ele orou ao Senhor. Não importa qual é a circunstância, não dê a causa como perdida. Não dê a última palavra onde Deus não deu a última palavra. Mas ore ao Senhor, clame a Ele, persista, não desista. E você vai ver o que Deus ele vai fazer ao seu favor.
O rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele começou a falar com o Senhor em poucas palavras e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Ou seja, lembra, Senhor, que eu fui fiel. Porque houve fases na vida do rei Ezequias, irmãos, que ele procurou agradar a Deus. E o nosso Deus, ele não esquece daquilo que a gente faz. Tem pessoas aqui que procuraram agradar a Deus. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora que tem crédito no céu. Você tem crédito no céu e você pode sim orar, você deve orar mesmo com poucas palavras, mesmo em gemidos, mesmo quando tu parece que não tem jeito. Ore ao Senhor porque ele tem resposta. O rei Ezequias disse: fiz o que era reto aos teus olhos. Eu sei que eu andei com integridade. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que andaram com integridade. Você pode até já ter falhado. Você pode até já ter feito algo que desagradou a Deus, porque nós somos seres humanos, mas você tem respaldo. Você tem história com Deus. E o Senhor está dizendo para você hoje: clame porque eu quero mudar diagnósticos. Clame porque eu quero mudar histórias. Clame porque eu quero reverter quadros. Clame porque eu quero fechar cova. Clame porque eu quero trazer resposta e te fazer abasto candaraia provado Deus que responde a oração simples. Eu vim falar de orações simples aqui, irmãos, que muitas vezes não é ouvida pelos homens, não é vista. Porque aquilo que você faz para Deus, você não tem que fazer para as pessoas verem. Você não tem que fazer para as pessoas saberem. Você tem que fazer para os céus. A Bíblia vai nos dizer que o rei Ezequias, ele chorou muitíssimo. Tem momentos, meu irmão e minha irmã, que as lágrimas serão mais do que as palavras. Mas se você só tem lágrimas, derrame elas diante de Deus. Ah, irmã, eu não tenho palavras, eu só tenho lágrimas, está tudo difícil. Chore. Chore porque Deus não despreza as suas lágrimas. Chore porque as suas lágrimas, elas são interpretadas, sabia disso? As suas lágrimas, meu irmão e minha irmã, elas são como frases para Deus. Deus, ele sabe o que há em cada lágrima, ele sabe o peso, rabaia candarasto rabaia, que cada lágrima elas carregam. A dor, o sofrimento, a angústia. Deus estava contemplando o rei Ezequias. Eu vim aqui te dizer por intermédio dessa palavra que Deus está te contemplando. Declare comigo: Deus que viu o rei Ezequias é o Deus que está me vendo. O Deus que viu o rei Ezequias é o Deus que está me vendo. Deus não deixou Ezequias naquela situação, porque Ezequias se humilhou. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Eu não vim aqui te dizer para você se humilhar diante dos homens, não, porque os homens não podem fazer nada por você. Eu vim aqui lhe falar para você se humilhar diante de Deus mesmo. Porque Deus, irmãos, ele não rejeita um coração quebrantado. Deus, ele não abre mão de um coração verdadeiro, de uma lágrima de candarasturabaia verdadeira na presença dele, de poucas palavras, mas palavras que são verdade, palavras que carregam de iracandarasto uma essência de adoração. Tem pessoas que oram 2, 3, 4 horas e às vezes as orações não sobem, irmãos, porque não é sobre tempo, é sobre veracidade, é sobre verdade. É sobre o coração estar aberto. E já tem gente que às vezes ora lavando os pratos, varrendo a casa. Às vezes faz orações tão simples, dirigindo no trabalho. Mas os céus respondem. Porque Deus conhece aqueles que vão à presença dele de coração aberto. Que não vão camuflando, fingindo nada, porque o Senhor não nos chamou para fingir, meus irmãos. Deus, ele conhece a nossa história, ele sabe muito bem, com riqueza de detalhes, aquilo que nós estamos passando. Então, diante de Deus, a gente não precisa camuflar. Nós não precisamos ocultar, mas nós temos que ser verdade. Assim que o rei Ezequias, ele ora, a Bíblia vai nos dizer que veio a palavra do Senhor a Isaías. E o Senhor disse a Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. O nosso Deus, ele ouve a oração, irmãos. Está claro aqui na Bíblia. Deus mandou o profeta voltar, retornar e dizer a Ezequias: ouvi a tua oração. Ou seja, as tuas poucas palavras não foram em vão. A tua oração foi ouvida. Tem pessoas aqui que fizeram orações que Deus está dizendo foi ouvida. Eu estou te confirmando que eu ouvi a tua oração. Eu estou te confirmando que a tua oração foi simples para você, mas ela moveu os céus. Ela moveu o meu coração.
oração ao seu favor. E eu estou agindo por esta causa que tu me pediste. Tem pessoas que por esses dias viverão resposta de oração. Tem pessoas que por esses dias viverão sobrenatural de Deus. Aquilo que você colocou diante do altar do Senhor, você vai vivenciar. Porque Deus é Deus de resposta. Ramantio deira candarasturabaia. E o Senhor está dizendo, tenho eu resposta para você. E eu não deixarei as coisas terminarem da forma que elas estão. A história do rei Ezequias não terminou aqui, irmãos, na morte, na enfermidade que ele estava. Ele sendo sepultado e pronto, não. Deus tinha uma nova história para ele. Deus tem uma nova história para você e sua história não vai terminar assim. Deus tem uma nova história para a sua casa, para o seu ministério. E Ele está dizendo para você hoje, trago para a tua vida essa resposta. Te mostrando que eu sou Deus que estou agindo. Te mostrando que eu sou Deus que não perco o controle de nada, irmãos. Deus, Ele não perde o controle de nada. Mas Ele tem o controle de tudo na minha e na sua história. Ele sabe como trabalhar e Ele está trabalhando ao nosso favor. E Ele ouve a oração e traz a resposta. E vi as tuas lágrimas. O Senhor não somente ouviu a oração, mas o Senhor viu as lágrimas. O Senhor contemplou as lágrimas. E por intermédio desta palavra, Deus diz para você, eu contemplo as lágrimas. Eu vejo quando você chora e você pensa que está chorando aí e passando desapercebido, não está. Às vezes você esconde as suas lágrimas dos seus filhos, do seu marido, do pastor, da missionária, do pregador, do cantor, mas do Senhor você não oculta. Às vezes a lágrima, ela desce e você limpa rápido para que ninguém perceba que você está chorando. Mas os céus está dizendo para você hoje, contempla as suas lágrimas. As lágrimas, elas não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. Você não tem noção do peso, irmãos, que as lágrimas, elas têm. Você não tem noção de que suas lágrimas carregam frases que você não consegue expressar diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Então Deus faz questão de enfatizar, ouvir a oração e ver as lágrimas. Ou seja, sou Deus de detalhes. Diz para ele que eu vi de maneira detalhada o sofrimento dele. E o Senhor está dizendo, vi de maneira detalhada o seu sofrimento. Ouvi a sua oração de maneira clara e tenho eu resposta. Isso aqui é lindo, irmãos. Porque só o nosso Deus para responder de maneira tão imediata, tão rápida e tão linda a pessoas que estão me ouvindo agora. Porque essa palavra é uma resposta, é um sinal de Deus de que você não está aí orando em vão. Que você não está falando com as paredes, como às vezes o inimigo tenta incutir na sua mente. Você está orando e não está nem subindo o teto da sua oração. Você está falando com Deus e Deus não está nem se importando com você. Porque é bem verdade, irmãos, que o inimigo vai querer lançar isso muitas vezes na nossa mente. Mas Deus está confirmando, eu ouço a oração. Mas Deus está confirmando, eu trago resposta. Mas Deus está confirmando, a sua história não vai terminar assim. Isso aqui é lindo, porque eu, o Senhor, te contemplei, eu, o Senhor, te vi. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, ou seja, Deus já estava deixando bem claro, diz para ele que eu estou livrando ele da morte. Diz para ele que eu estou quebrando a sentença de morte. Quando você ora, Deus fecha a cova. Quando você ora, Deus quebra a sentença de morte. Quando você ora, Deus desfaz obras malignas contra a sua vida. Quando você ora, Deus ele age no físico, no mental, no emocional, no sentimental, no espiritual. Não existe áreas que Deus não possa agir. Deus age ao seu favor quando você ora. Quando você verdadeiramente quebranta o seu coração diante de Deus. A partir de hoje, não tenha medo, não tenha receio de quebrantar o seu coração. Mas seja uma pessoa que verdadeiramente se entrega ao Senhor. Seja uma pessoa que confia no Senhor. Seja uma pessoa que verdadeiramente tenha a certeza e a convicção que você não ora em vão, mas Ele te vê, Ele te ouve e Ele traz resposta. Deus é resposta na história de pessoas. E o Senhor diz para você, eu vou fazer milagres além do que você pediu. O rei Ezequias só pediu ao Senhor para que ele lembrasse dos feitos dele. E o nosso Deus disse, diga a ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida a ele. Diga para ele também que eu estou livrando ele das mãos do rei da Síria e estou defendendo essa cidade. Ou seja, diga para ele que o milagre vai ser completo. Quando você ora, muitas vezes de maneira tão simples, tão rápida, Deus ele te entrega além do que você pediu, porque o seu coração está aberto. Porque o seu coração está contrito, está quebrantado diante do Senhor.
Sempre que você tiver um problema, não tenha receio em falar com Deus. Ai, irmã, mas Deus já conhece o meu problema. Pois é, Deus já conhecia o problema do rei Ezequias e Deus bem sabia, porque Deus havia sentenciado ele à morte. Deus havia dito, disse para ele que chegou o tempo, ele vai descer à sepultura. Porém, o rei Ezequias não aceitou, irmãos. Não se conformou com aquilo que estava acontecendo e resolveu orar. Que você resolva orar. Não se conforme com a luta, com a adversidade, com o deserto, com a tristeza, com a angústia. Mas seja uma pessoa que verdadeiramente se posiciona. O nosso Deus, ele trouxe sinal para o rei Ezequias de que aquilo aconteceria. De que aquela palavra se cumpriria. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, trarei sinais. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, se prepare, porque a sua oração foi ouvida. E eu vou trazer sinais de que eu escutei e de que eu estou agindo por você. Deus não somente vê, Deus não somente ouve, mas ele age. Porque Deus não é indiferente a minha e a sua dor. Deus não somente contempla e deixa lá. Não. Deus resolve. Quando ele diz assim, eu vi e eu ouvi, ele está dizendo, eu vou agir. E por intermédio dessa palavra, ele está garantindo a pessoas, eu vou agir ao teu favor. E não tardará disso acontecer. Eu vou agir ao teu favor e você contemplará o que eu, Senhor, farei. O rei Ezequias, ele recebeu além do que ele pediu. O Senhor acrescentou 15 anos de vida a ele. O Senhor livrou ele das mãos do rei da Assíria, que foi Senaqueribe. E o nosso Deus também trouxe para ele sinal. Sinal de que Deus estava com ele. O Senhor está dizendo para você hoje, eu estou trazendo sinal de que eu estou contigo, que a minha palavra vai se cumprir na sua história. De que eu já ordenei o livramento, que eu já ordenei a cura, que eu já ordenei a restauração, que eu já ordenei a justiça. Receba sinais de Deus, declare comigo, eu recebo sinais dos céus. Eu recebo sinais dos céus. Deus te viu, Deus te ouviu e ele diz para você, você não ora em vão. Quando você ora, você tem a certeza e a convicção de que o teu Deus te vê, te ouve e traz a resposta para a sua vida e resolve a causa que você colocou diante dele. O que você colocou diante de Deus, você vai ver sendo resolvido. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, por esta confirmação. Obrigada, Pai, pois o Senhor é o Deus que fala, confirma e testifica. E eu tenho certeza que o Senhor está confirmando. Eu tenho certeza que o Senhor está testificando as tuas palavras na vida dos teus filhos e dizendo, eu ouvi a tua oração. Eu te contemplei em meio a angústias e eu não vou deixar a tua história terminar assim. O Senhor é perfeito, Pai. O Senhor é fiel e eu tenho certeza que a história dos teus filhos não terminará da forma que está, pois o Senhor é Deus de resposta. O Senhor é o Deus que diz, te ouvi, te vi, estou agindo por você. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que age em cada problema, em cada impossibilidade, glorificando o teu nome, mostrando, Pai, que quando confiamos em ti, podemos ter a certeza de que a nossa vitória é certa, porque o Senhor ouve, o Senhor vê e o Senhor responde. Obrigada pela tua resposta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está trazendo resposta de oração, de petição, de pessoas aqui, trará sinais de que tem respostas chegando. E trará sinais de que o milagre, de que a vitória está próximo de acontecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor,
Que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus, ele ouviu o pedido do rei Ezequias, a oração dele. O Senhor diz para você: ouço a tua oração e trago resposta. A resposta é essa que não tardará de acontecer. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso e por intermédio dessa palavra, ele te confirma que ele está contigo e ele ouviu a tua oração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.